Paz do Senhor, amado povo de Deus, tudo bem com vocês? Comigo vai tudo bem, graças a Deus. Desejo que também na casa de vocês esteja tudo bem. E hoje estou aqui para gravar mais um vídeo trazendo uma mensagem da parte do Senhor para mim e tua meditação, tá bom? Coloque amém nos comentários, você que gosta desse conteúdo, e que Deus esteja abençoando nossas vidas. Hoje vamos meditar na palavra do Senhor, que se encontra em 1 Josué, versículo de número 9. A leitura que vamos estar fazendo, né? E meditando nessa palavra. Então, vocês procurem aí na Bíblia de vocês. Se você não tem uma Bíblia, adquire, porque é muito importante, né? Estar sempre aqui meditando dentro da palavra do Senhor. E diz assim a leitura dessa palavra: Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus está contigo, por onde quer que andares. Você crê nisso? Se você crê, digite amém, para eu saber que você também crê assim como eu. E eu já quero colocar um tema nessa mensagem, que é a seguinte: não desista, continue. Porque o Senhor, Ele não tem negócio com aqueles que não têm coragem para enfrentar as adversidades da vida, as batalhas que surgem no decorrer do caminho e desiste com facilidade. O Senhor chamou a gente para sermos vencedores em Cristo Jesus. Quantas vezes, né, irmãos, em nossas vidas nós nos sentimos fracos, desanimados, abatidos, né, por causa das coisas que acontecem em nossas vidas no decorrer do nosso caminho, né? Quando estamos caminhando com Deus, não é só alegria, não é só conquista, não é só vitória. Sempre surgem as adversidades para tentar nos paralisar, para tentar minar nossa fé. Mas quando nós realmente sabemos em quem nós cremos, nós não desanimamos. Nós precisamos agir como Deus falou com Josué, não desanimando, sendo forte e corajoso, porque o Senhor estando conosco, né, irmãos, o que é que pode nos deter? Nada poderá nos deter, porque Deus é quem vai à nossa frente. Deus é quem vai guiar os nossos passos até nós chegarmos à nossa vitória. Mas as adversidades não têm o poder de paralisar a nossa fé. Nós precisamos tomar posse dessa palavra para que nada que aconteça no nosso dia a dia, na nossa rotina, que venha atrapalhar a gente de continuar caminhando até a vitória. E quantas vezes na vida da gente a gente se sente só, desanimados, pensamos em parar, né? Pensamos em desistir, porque tudo está indo assim ao contrário daquilo que a gente quer, daquilo que a gente busca, e nós nos desanimamos. Mas essa palavra é para você que está cansado, que está desanimado, que está abatido, se sentindo fraco nesse momento. Deus está te dizendo: não desanimes, continue, porque Ele está com você. E a gente, quando sabe, irmãos, que Deus está conosco, sabemos que é Ele que vai nos dar força para a gente não parar. Nós não temos mesmo força sozinhos, não. Disso eu tenho convicção. Mas quando Deus está conosco, quando a gente convida Deus para entrar no nosso barco, Ele nos dá força para vencer as tempestades e vendavais que vão surgindo. E o Senhor, Ele sempre tem palavras de vitória para aqueles que nele creem, esperam e confiam. Nós é que precisamos tomar posse da palavra que nós ouvimos, porque a palavra de Deus, ela tem poder. E nós precisamos tomar posse para podermos ter fé, força e ânimo para conquistar tudo aquilo que o Senhor tem nos prometido. Porque Deus é fiel para cumprir as suas promessas em nossas vidas. Amém? Nós não podemos deixar, né, essas lutas que surgem nos abater, nos abalar, porque o Senhor, Ele quer nos dar a vitória. O Senhor tem vitória para entregar para mim e para você. Mas isso depende da nossa fé, da nossa perseverança em Deus. Não querer tudo de imediato, porque nós vivemos hoje em um tempo que as pessoas são muito imediatistas, querem tudo para ontem. Mas com Deus não funciona dessa maneira. Precisamos aprender a esperar o tempo do Senhor em nossas vidas se cumprir. Então, a gente colocando nossa fé em prática, vamos conseguir suportar, enfrentar e superar as dificuldades que vai surgir no nosso caminho, porque é certo que surgirão muitas dificuldades, muitos empecilhos, muitas barreiras que nós, mediante o poder de Deus em nossas vidas, vamos derrubar uma por uma e vamos chegar aonde Deus quer, que é na vitória tão esperada, sonhada e tão orada por nós. Nossa força, irmãos, ela só pode vir de Deus, ela não vem de outro lugar que não seja de Deus. Somente nele poderemos conquistar as nossas bênçãos, porque
O Senhor, Ele é dono de tudo e Ele é dono de todas as coisas. É Ele que vai trazer até mim, até você, aquela sua petição que você tem feito há muito tempo e ainda não chegou. Mas não desanime. Não pense que não vai chegar. Não pense que é o teu fim, porque Deus está vendo tudo no momento certo. Ele vai liberar a bênção para as tuas mãos. Não deixe que o medo, o pavor venha te acovardar. Não deixe que o medo de não conquistar venha te paralisar, venha minar sua fé, venha te deixar estagnada na caminhada. Mas tome posse dessa palavra, que por intermédio da bondade de Deus estamos ouvindo aqui através desse vídeo. Porque Ele quer que você tome posse de que você não deve desistir. Você deve continuar, porque o tempo é do Senhor, não é nosso. Então acredite, tenha fé, tenha foco em Deus. Creia em Jesus, continue orando, continue pedindo, continue buscando, porque a palavra do Senhor nos diz: aquele que bate, a porta se abrirá. Então, não deixe de bater, não deixe de pedir, porque o Senhor conta com aqueles que não desistem fácil. E se a nossa força vem de Deus, irmãos, sem Ele nós não somos nada, por que é que nós vamos desistir de pedir a Deus se só temos força nele? Não podemos parar, não podemos desistir, não podemos deixar as dificuldades nos derrotar. Não somos escolhidos por Deus para sermos derrotados, destruídos. Fomos escolhidos por Deus para sermos vitoriosos em Cristo Jesus. Porque se Deus estiver conosco, nós podemos todas as coisas alcançar. Nós podemos vencer as maiores e piores adversidades que surgem no nosso caminho. Porque quando Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. E a palavra do Senhor, nessa leitura que lemos, vai dizer que Deus escolheu Moisés para guiar o povo dele, tirar aquele povo daquela escravidão ali no Egito e libertar o povo de Israel. Mas chegou o tempo que Moisés morreu e Deus levantou agora Josué. Josué, vendo que não era fácil guiar esse povo tão numeroso, um povo murmurador, um povo que reclamava sem parar, nada para esse povo estava bom, o povo reclamava de tudo. Deus fazia o melhor para esse povo. Maná que caiu do céu, água que saiu da rocha, uma coluna de noite para aquecer o povo, uma nuvem de dia para dar sombra ao povo, para o povo não sofrer. Deus proveu todas as coisas, as roupas daquele povo e os calçados não se desgastavam no deserto. E Deus fez tudo isso, mas aquele povo continuava sempre a reclamar, sempre a murmurar de Deus e a reclamar de tudo. Então para Moisés não foi fácil guiar aquele povo. Até a partida de Moisés sofreu por causa daquele povo, mas ele não desanimou, mas ele não desistiu. Então esse conselho que Deus deu para Josué é justamente porque Josué estava ali no meio daquele povo e sabia como é que estava sendo conduzido aquele povo. Tudo o povo ia até Moisés para reclamar com Moisés, para que Moisés falasse com Deus, para que Deus mandasse ali o que eles queriam. Então Josué testemunhou tudo isso, então ele sabia que não ia ser fácil. Então Deus, vendo que Josué já estava a par de tudo que estava acontecendo ali, Josué com certeza teve um pouco de medo de assumir essa responsabilidade, de terminar de guiar o povo até chegar à terra prometida. Então Deus foi logo falando para Josué não temer, não se apavorar, não se espantar, porque Deus estando com ele, tudo iria dar certo. Mas Josué precisava cumprir algumas regras aí que o Senhor deixou. E, meus irmãos, muitos daqueles que saíram do Egito, da terra da escravidão, e foi para a terra prometida, não chegou na terra prometida por causa das murmurações, das reclamações. Então, assim, que nós possamos entender que nós não podemos viver uma vida de murmuração aqui na terra, porque Deus não se agrada. Eu já preguei sobre essa palavra antes e continuo a bater nessa tecla, porque realmente, volta e meia, nos pegamos murmurando. Cada um de nós analisa a si mesmo aí, que eu estou analisando a mim. De vez em quando a gente não começa a reclamar de alguma coisa, mas temos que agradecer a Deus pela saúde, pela bênção de ter o que comer, de dormir e poder acordar em paz, de ter uma família conosco, de ter pessoas ao nosso redor que nos amam, que nos quer bem. Então que nós possamos ser gratos ao Senhor por tudo que Ele tem nos dado, por tudo que nós temos alcançado da parte do Senhor e não ficar reclamando pelo que ainda não chegou. Ore por aquilo que você deseja que ainda não chegou, mas não reclame, não murmure, porque os murmuradores não entrou na terra prometida. Josué foi usado por Deus para continuar guiando esse povo até essa terra, mas muitos morreram no caminho. E de todos que saíram do Egito, entrou apenas 2 pessoas, Caleb e Josué, E com certeza ali as crianças menores, mas todos aqueles que saíram adultos do Egito perderam as suas vidas no deserto por causa das murmurações. Então não era fácil para Josué olhar para aquele povo,
saber já como que aquele povo se comportava, tudo reclamava, tudo murmurava, nada estava bom. Então Josué com certeza temeu ali, né, quando Deus o escolheu para guiar esse povo. Mas Deus não queria que Josué deixasse esses obstáculos a paralisar ele, porque o propósito de Deus na vida de Josué era isso, guiar o povo até essa terra que manava leite e mel, que Deus prometeu ao seu povo. E Deus falou em outro versículo com Josué que ele não precisava temer, porque ele seria com Josué, assim como ele foi com Moisés, o servo dele. Então, assim, é uma garantia ali para Josué que Deus estava com ele, então ele não precisava ter medo. Olha que maravilha. E eu quero te dizer, se você está na presença do Senhor também, você tem caminhado com Deus, de acordo com a vontade dele, a lei dele, tem obedecido os mandamentos do Senhor, tem lutado para você combater aquilo que não agrada a Deus, tem renunciado por amor ao Senhor, saiba, Deus está com você. Não te desanimes na caminhada. Não pare, não perca a sua fé, porque Deus está te vendo. Ele está caminhando com você. Ele está te dando força para continuar. Enquanto o Senhor estiver com você, enquanto você crê no Senhor, nosso Deus, você nunca vai perder uma batalha, mas vai vencer, porque o Senhor é que está contigo, que te dará a vitória nas tuas mãos. E Deus disse assim a Josué também: eu não te deixarei, eu não te desampararei. Gente, que palavra linda! Imagina você ouvir isso de Deus. Você está ouvindo agora. Se você estiver mesmo com sua fé firmada no Senhor, se você estiver mesmo depositando a sua confiança em Deus, Ele não vai te deixar, Ele não vai te desamparar. Deus ainda falou assim para Josué: te esforça e tem de bom ânimo. Olha que palavra linda, tome posse. Porque Deus não quer somente que você creia nele. Para você crer em Deus, você também precisa fazer outras coisas mais, além de orar, ler a palavra do Senhor, meditar nessa palavra santa. Você também tem que se esforçar. O esforço, irmãos, é necessário. Você não tem como fazer a vontade de Deus sem se esforçar. Quantas pessoas querem, né, a libertação de algum vício da parte de Deus? E Deus quer libertar. Deus tem, né, esse prazer em ajudar as pessoas a serem libertas de vícios, de coisas que não agradam a Ele. Mas as pessoas muitas das vezes não se esforçam. Joga tudo no colo de Deus. Ah, Deus, me liberta aí desse vício que eu não aguento mais. Mas ela vai lá e faz de novo. Então, como que Deus vai libertar se você não tem se esforçado? Você precisa se esforçar, né? Falar assim: Deus, a partir de hoje eu conto contigo, Senhor. Mas eu também vou fazer a minha parte. Não vou mais usar isso, esse vício aqui não vai mais me dominar. Eu não vou mais fumar, eu não vou mais beber. Enfim, qualquer vício que você tiver, você precisa também tomar posse, mas também fazer a sua parte, que é a parte de se esforçar. Não deixar qualquer coisa te abater, te abalar, te fazer desanimar e desistir. Não. Você tem que permanecer firme, fiel na presença do Senhor, mas fazendo esforço para não pecar contra o teu Deus. E Deus fala mais a Josué também: não te aparte do livro dessa lei, fazendo cumprir tudo que nela está escrito. Então Josué, para ser bem sucedido, precisava fazer tudo conforme a vontade do Senhor. Tudo conforme Moisés já tinha ensinado a todo o povo, inclusive a Josué. Então Josué precisava ficar meditando na palavra do Senhor dia e noite. Foi assim que ele falou. Foi assim que Deus disse a Josué: medita dia e noite no livro dessa lei. Não te aparte dela, não se desvia para a direita nem para a esquerda, porque assim prosperarás no teu caminho. Então o Senhor, irmãos, tem palavra de vitória e de bênção para mim e para a tua vida. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Meditar na palavra é essencial. Obedecer o que está escrito é necessário, é indispensável para que nós possamos prosperar na terra enquanto aqui vivemos. Prosperar espiritualmente, prosperar financeiramente, prosperar em todos os âmbitos da nossa vida. Mas precisamos meditar e obedecer a palavra santa do Senhor. Tudo que está escrito na Bíblia é para a gente cumprir. E muitos não cumprem. Muitos levam a vida de qualquer maneira aleatória. Aí desagrada a Deus. Aí as coisas ruins acontecem em suas vidas. Os males lhe alcançam e eles estão simplesmente sem força, sem fé, sem coragem, sem ânimo. Porque não está obedecendo a palavra que o Senhor nos ordenou. Então, irmãos, Josué, ele obteve muitas vitórias porque ele andou no caminho do Senhor. Ele fez a vontade do Senhor. Sabe o que Josué fez? Ele foi um grande líder, ele conseguiu guiar o povo até a terra prometida, ele passou o povo pelo Rio Jordão, né, deu as ordens como seria, todos tinham que se santificar, preparou os sacerdotes, preparou todos aqueles que iam adiante do povo, e o povo passou o Rio Jordão a pés enxutos. Não teve o milagre do mar que se abriu, após o Rio Jordão também se abriu, com o poder de Deus, e com as instruções que Deus deu a Josué. Josué cumpriu tudo certinho, e o povo passou o Rio Jordão a pés enxutos.
mais uma bênção, uma vitória, um milagre de Deus na vida desse povo de Israel. Deus entregou Jericó nas mãos de Josué, entregou a cidade de Ai também na mão de Josué. E muitas vitórias o Senhor deu a Josué por causa do esforço de Josué, do ânimo e da fé que Josué possuía e obediência àquilo que o Senhor sempre falava com ele. E lendo esses capítulos aí a seguir, leia Josué primeiro e vai lendo até quando você quiser, para você ver o tanto de história linda, impactante que você vai ter para meditar na sua vida. Josué também ele fez com que o sol parasse, orando ao Senhor. Ele orou ao Senhor em uma guerra entre os amorreus e o povo de Israel. E aí Josué orou para que o sol parasse, a lua parasse, para que a guerra ali continuasse, para não anoitecer, porque dificulta, guerrear no escuro. Então o Senhor viu Josué e fez o sol parar, a lua parou. E Josué e o seu povo batalhou e se vingou de cada inimigo seu ali, destruindo todos naquela guerra. E o Senhor deu vitória nas mãos de Josué na guerra entre Israel e os amorreus. E Josué, por sua fé, coragem, força e determinação, alcançou muitas outras vitórias da parte do Senhor. Leia aí o livro de Josué, que você vai ver como é linda as histórias, de como Deus fez na vida de Josué por causa da sua fé e obediência. Amém? Que o Senhor tenha falado ao teu coração, tome posse dessa palavra em nome de Jesus. Vamos estar então fazendo uma oração e finalizando o vídeo em nome de Jesus. Deus amado e querido, Deus santo, justo e fiel, a ti toda a honra, Senhor, toda a glória, todo o louvor e exaltação. Teu nome seja sempre adorado, exaltado e engrandecido para sempre em nossas vidas, Pai. Coloco nas tuas mãos a vida de cada um que entrou nesse vídeo, Senhor. Abençoa a vida deles, dando saúde, vitória, livramentos, meu Senhor. Que eles possam colocar a sua fé no Senhor, meu Deus. E que eles possam crer que a vitória vai chegar. O tempo não é nosso, mas o tempo é do Senhor. E no teu tempo, o Senhor vai liberar bênçãos e vitórias para as nossas vidas, Senhor. Que possamos não deixar o desânimo nos alcançar, nos abater, nos afligir a ponto de nós desistirmos, Senhor. Que possamos buscar ter força e coragem, Senhor. E também, ó Deus, nos esforçar, porque, ó Deus, o Senhor contempla aqueles que se esforçam de verdade para fazer a tua vontade e o teu querer. Fica conosco, abençoa nossa vida, nossa casa, nossa família, nos dando paz, saúde e alegria todos os dias enquanto vivemos nessa terra, Senhor. Ser conosco em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, e que o Senhor esteja abençoando cada um de vocês. Até o próximo vídeo.